Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 67. Meu nome é Adriano Leite, eu sou sócio responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo hoje o convidado é o Luiz Paulo Aranha, gestor do Multicapital FIC-FIA. Hoje é dia 7 de abril de 2025, agora o horário é 11 horas e 7 minutos. Bom, vamos começar aí, Aranha, falando sobre cenário. Dado aí que a gente teve aí o trimestre que fechou, eu acho que a gente poderia fazer aí um balanço assim, do trimestre, que eu acho que o mês segue um pouco o que a gente já vem falando aí nesses últimos 3 meses. E vamos começar do global, e eu acho que vale a gente também entrar um pouco aí nessa questão aí das tarifas, aí, que não foi o mês de março, já foi aí o mês de abril, mas não tem como a gente não abordar isso também. Então, vamos falar um pouco aí desse quebra-cabeça global, que eu acho que você tem a questão de ciclo de juros e essa questão geopolítica que está movimentando bastante, aí, principalmente nesses últimos 3 dias aí de mercado. Sim, então vamos, assim, houve mudanças muito relevantes no mercado, né? Então vamos começar com a primeira, o Trump foi eleito, ele prometendo, um monte de mudanças, e agora, na quarta-feira passada, ele de fato implementou as tarifas recíprocas que ele estava falando, e que gerou bastante discussão e causou um sell-off muito grande nos mercados lá fora, que no primeiro dia até foi bom para os mercados emergentes, e no segundo dia o sell-off se espalhou. Mas basicamente, ele está seguindo uma política que ele quer zerar os déficits comerciais, em relação ao mundo. Ele quer cobrar tarifa para equilibrar o fiscal, e ele tem falado, sobre essa política desde que ele assumiu, mas o mercado estava vendo muito o lado bom da coisa, que era a desregulamentação, o ajuste do fiscal, em que ia ser um governo, como na última gestão dele, foi um governo muito mais pró-business. Nesse anúncio, o mercado foi muito pego de surpresa pela intensidade, então o mercado ele tinha lá como expectativa entre 10%, era o cenário bullish, e 20% o cenário mais bearish de tarifa para todo mundo, mas ele veio com uma base de 10% e cobrando de cada país, com uma fórmula extremamente duvidosa, e gerando uma série de debates, mas ele colocou um bode na sala muito grande do mercado americano, porque ele embutiu aí agora uma probabilidade muito grande de uma desaceleração até uma recessão ao longo desse ano. Então o mercado ele reagiu de forma muito abrupta, E o tempo passou e ele não voltou atrás, Então começa o mercado a ficar com bastante incerteza. E eu acho que mais do que isso, mais importante do que isso, acho que é um detalhe, historicamente, desde a crise de 2008, o mercado sempre operou com aquela put do Fed. Fed injetando liquidez. O Fed injetando liquidez, quando o mercado sentia, o Fed intervia, ou o próprio governo, a put do Fed e a put do Trump. Dessa vez, claramente, o Trump está falando que ele não se importa com o mercado. Então, esse é um ponto que eu acho que vai agregar muita incerteza para o mercado lá fora. E aí, trazendo o cenário para cá, eu acho que aqui o mercado ele deu uma melhorada primeiro, no primeiro trimestre, o desmonte das posições otimistas do Trump Trade. Então, quando a gente olha globalmente, o Brasil ele performou igual aos mercados emergentes, então você teve aí uma performance muito forte da Europa e da China, e do Brasil também, recuperando um trimestre horroroso, que foi o quarto tri do ano passado, mas a gente atribui muito a fatores globais, apesar do que o interno deu uma melhorada, o câmbio se beneficiou desse movimento global, as expectativas de inflação caiu, e eu acho que a mensagem principal é que a gente está muito próximo do final de aperto monetário. Então, acabou as últimas 3 altas do BC,
O BC sinalizou mais uma alta de menor magnitude que o mercado está tratando, mas com essa mudança do cenário global, fica um cenário muito mais propício para o BC começar a derrubar juros, porque você tem aqui um juro real muito alto, uma inflação que está acima da meta, mas que já está começando a diminuir a expectativa. O mercado estava com quase 6, para cima de 6, agora já está para baixo. Uhum. E o diferencial de inflação com os Estados Unidos caindo, porque a inflação dos Estados Unidos, dado as tarifas, está subindo. Então, isso está favorecendo a moeda se valorizou bastante. E a gente está vendo aí, eu acho que um final do ciclo de juros, né? E tem toda a componente política, né? Que acho que a gente viu no TRI, a popularidade do governo ceder e o mercado vê que, vamos dizer, no próximo ano você tem um otimismo maior em relação à eleição, mas a gente atribui pouco peso no que aconteceu, dado, acho que, a magnitude do global, que foi mais importante. Sim, né? Legal. Então, para sumarizar, né, eu acho que aqui a trajetória é boa e o risco maior aqui que a gente vê é uma recessão global puxar os preços das commodities para baixo. Acho que esse é o principal risco. Sim. Bom, vamos falar rapidinho aqui dos fundos, depois a gente entra no FICFI e a gente destrincha um pouco mais a carteira e a perspectiva dos papéis. Então, o Multi Capital Equity Hedge fechou o mês de março com menos 0,34 versus um CDI de 0,96, no ano menos 0,29 versus um CDI de 2,98, em 12 meses menos 2,18 versus um CDI de 11,22. O fundo aí fechou com uma exposição bruta de próxima de 160%, a exposição líquida bem próxima aí de zero. E os destaques positivos foram os pares aí no setor de utilities, né, a parte aí de energia elétrica e tecnologia lá fora, enquanto o destaque negativo foi o varejo, onde foi bem ruim, e a parte de mineração e alimentos. O Multi-Capital Total Return, que é o nosso long bias, que o Kataguiri participou aqui do último Multicast, ele fechou o mês aí positivo em 3,05, contra um CDI um Ibovespa aí de 6,08. No ano, ele fechou aí em 6,36 versus um Ibovespa de 8,29. E em 12 meses, 5,24 contra um Ibovespa de 2,57. E, por fim, o Multi Capital FICFIA, ele fechou o mês a 8,52, foi bem aí, o Guarani vai comentar aí os destaques, contra o Ibovespa de 6,08, puxou o ano aí para 13,49 positivo, contra um Ibovespa de 8,29, em 12 meses, menos 17,88, contra um Ibovespa de 2,57. Aranha, como é que você pode resumir aí o fundo aí no mês e no trimestre? Bom, o mês foi mais positivo, né? Conforme a gente havia falado, né? A carteira se beneficiou largamente de posições, né, que tiveram um alívio no custo de capital. Então, acho que o destaque positivo do mês, que é uma posição relativamente nova, foi a Localiza. Então, a Localiza é uma empresa que sofreu muito ao longo dos últimos anos por causa da pandemia, a frota ficou mais velha, todo o processo de ajuste foi lento e doloroso e reduziu a rentabilidade da companhia e o mercado ainda está muito incerto, né, com a recuperação da rentabilidade da Localiza. A gente vem acompanhando que ela rejuvenesceu a frota, a gente acompanhando aqui os dados de mercado de usados, o mercado deu uma melhorada, a gente achou que a simetria estava boa e o papel subiu bastante aí no mês, né? Então, mas você tem aí outro papel que foi muito bem na carteira nesse trimestre e no mês foi a Cogna. O setor de educação também estava indo muito bem já no ano passado, gerando caixa, e dois fatores que pesaram muito nos papéis, né, o aumento dos juros e a indefinição sobre a regulação do AD, fizeram os papéis caíram muito em 2024, e esse ano já tiveram uma recuperação grande, porque eles estão mostrando crescimento, geração de caixa e desalavancagem. Então, esse foi um destaque, né?
A carteira segue com uma alocação maior em papéis que se beneficiam tanto da queda de juros quanto de um crescimento sustentável, né? Então, a gente vê o Brasil num ambiente relativamente inflacionário em que as empresas estão indo bem, né? Só que o mercado precificando um juro real muito alto deixou um múltiplo muito baixo das companhias. A gente acha que esse múltiplo normaliza e as empresas não têm uma desaceleração tão grande. No ano passado, as empresas não pioraram o resultado, pelo contrário, elas melhoraram, né? Obviamente com algumas exceções, só que o múltiplo caiu demais. Esse ano a gente está vendo uma dinâmica parecida em que as empresas estão ainda melhorando, talvez com uma desaceleração no segundo semestre, mas que uma normalização de juros que equilibra essa conta e melhora vamos dizer, o preço dos ativos, né? Então, a gente segue bastante otimista, os fundos com uma exposição líquida, acho que acima do neutro, né? E o Multi-Capital FIC-FIA com exposições com muitos ativos com múltiplos muito abaixo da média histórica e com performance, né, operacional ainda muito boa e sem previsão de desaceleração no curtíssimo prazo, né? E esse cenário global que a gente comentou, acho que assim, esse mês agora de abril vai ser interessante para a gente ver um pouco melhor, assim, né? Sim, o que vai realmente ter um pouco mais de cor, assim, de como é que vai ser a coisa daqui para frente. Mas o Brasil e a América Latina tem tese. Exato. Se a coisa lá não implodir, deveria ser... O Brasil é uma das raríssimas exceções que faz déficit com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil está realmente fora do foco do trade war aí com os Estados Unidos. Então, ele é pouquíssimo afetado em relação às tarifas, mas o que eu acho que tem um lado muito bom disso daí é que o Brasil ele vai se beneficiar de um juro mais baixo dos Estados Unidos e de do que a gente chama do broadening, né? Ou seja, não é só os Estados Unidos que vai merecer prêmio, o resto do mundo vai crescer e esse dinheiro vai sair dos Estados Unidos e ir para o resto do mundo. E o grande risco é você ter uma recessão americana que comprometa muito os preços das commodities, e aí o Brasil vai sofrer um pouco mais, né? Mas nesse contexto, dados os preços, a gente está vendo aqui uma composição interessante para esse ano, em que a gente está no final do ciclo de juros aqui do Brasil, a inflação eu acho que deixa de ser uma preocupação maior, o fiscal segue sendo uma preocupação, mas ao longo do ano é uma preocupação menor, dado a proximidade das eleições, né? Então o fiscal vai ser diretamente uma proxy de qual vai ser o resultado da eleição do ano que vem. Então, as coisas parecem estar num cenário que a gente está no começo aqui de uma virada de mercado, que eu acho que vai ser marcada com um final aí do aperto monetário. Tá joia. Bom, agradecer aqui o Aranha, a gente vai encerrando o Multicast, e agradecer aí principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de nos ver ou ouvir. Ótimos investimentos a todos. Até o próximo Multicast. Até a próxima.